Salve, Nerdola! Chegamos aí, né, a mais um capítulo da nossa continuação de Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, aquela saga que a gente queria tanto ter visto em anime, mas que infelizmente não rolou. Então nós aqui do canal Nerdola estamos trazendo pra vocês aí esse resumo do que aconteceu a partir do final do anime de Lost Canvas. Se você não tá acompanhando essa playlist, o card tá aí em cima pra você acompanhar. Acompanha desde o episódio 1 aí com a gente, desde o momento exato que acabou o anime. E no último capítulo a gente teve a luta sensacional do Cardia e o Radamantes, um dos 3 juízes do inferno. E, infelizmente o nosso Cardia de escorpião acabou perdendo a sua vida, mas levou com ele um dos 3 juízes. Esse capítulo já começa, como eu mencionei no outro vídeo, com o Degel sentindo, né, que o Cosmo do Radamantes e do Cardia tinha desaparecido. Ele sabia que seu amigo estava morto àquela altura. Ele segue com a missão, né, de encontrar ali o Poseidon. E no meio do caminho, cara, ele encontra a Pandora devastada, arrebentada no chão. E ele se pergunta, né, o que aconteceu com a mulher que representa Hades, né? Ela é tipo o grande mestre do Hades ali. Ele sente, tipo, aparece até uma representação do próprio Poseidon, assim. Ele sente o cosmo de Poseidon vindo daquele corredor ali. Isso, ele vai andando um pouco mais e encontra uma mulher bonita, nua, presa ali como se fosse um cristal, mais ou menos aquela coraça de ametista, sabe? O Alberite, ou o esquife de gelo do Camus, e conhece, ele dá a impressão que ele conhece. E mostra um flashback. Aquela mulher se chama Serafina, e ela é a irmã do Unity, o amigo dele que acabou de falecer, que o lazarento do Radamantes furou o peito do garoto lá. E ela é como se ela fosse a mulher que criava os laços entre Blueguard e outras cidades, sabe? Ela saía pra fora e ia fazer novos vínculos. E ela era sorridente, ela era a cara da mãe do Unity, né? Ela era a irmã mais velha, sorridente. E ele vê ela naquela situação ali, agora que seu amigo morreu, se sente na obrigação de salvar ela, pode deixar ela naquela situação. Nisso ele começa a usar os poderes dele, porém ele começa a ver o corpo dele se encher de corais. Corais, aqueles corais marinhos, né? Enche o corpo dele de coral assim, e ele ouve: "Não se atreva, Aquário". Quando ele olha pra trás, o General Marina de Dragão Marinho, não é o Canon nesse caso, é o Dragão Marinho do Lost Canvas, aparece. O Degel fala, né, que sabia que isso ia acontecer, não tinha como evitar a luta contra eles, né? Só que o Dragão Marinho diz que não quer lutar. O Dragão Marinho fala pra ele que veio fazer uma proposta. Aquela mulher, aquela garota Serafina, ela é o recipiente, o corpo de Poseidon. Ela é o Julian Solo dessa época. E o que acontece? Ele mostra a ânfora de Atena. A mesmo jarro que vive Poseidon sendo preso, ele mostra a ânfora de Atena pro Degel. E fala que ele, como um cavaleiro de ouro, deve conseguir tirar o selo para libertar Poseidon. Quer que Poseidon ocupe o corpo daquela moça e então poder dominar a Terra. E em troca ele dá o bendito poder que o Degel veio tanto atrás. Degel nisso fica puto, fica pistola, larga um murro bem no queixo. Você nunca viu um cavaleiro de aquário dar um murro, velho. Não dá gelinho não, filho, dá um murro bem no queixo, um gancho, meu amigo, dá aquele uppercut que joga o cara pra longe. E pra surpresa de todos nós, quem é aquele cara que ele lascou um murro pra cima? Não é o próprio Unity, o amigo que ele acabou de ver morto pelas mãos do Radamantes. Unity é o General Marinho, o General Marina de Dragão Marinho. Até me embolei, cara. Quando eu vi isso a primeira vez, não entendi nada também. O cara acabou de ser morto ali, ele não entende. Nisso, o Unity sorrindo, né, prende ele de novo com os corais ali. Ele não entende o que ele fala, porque agora eu tenho poder pra fazer isso. Isso, o Unity pega e arranca um oricalco. Em jogos de Cavaleiros já deve ter visto esse nome, oricalco, é sempre usado em jogos. Nesse oricalco é onde o Poseidon depositou um pouco de cosmo dele. Esse oricalco que é o poder, ele pode passar pro Degel pra enfrentarem Hades, que ele só vai fazer isso com o apoio do Degel. E o Degel se negando, ele prende de novo o Degel naqueles corais, e esses corais ligam direto ao sistema nervoso. Então ele vai e quer controlar o Degel, pro Degel, o corpo do Degel abrir a ânfora de Atena. Olha que bicho malandro, safado, cara. O Degel, então, como está conectado ao cérebro dele pelos corais, ainda sem entender como o amigo caiu, se alguém controla ele, o que aconteceu com ele. O Degel, então, começa... o flashback do Unity começa a ir pro Degel, por conta dos corais, né, que estão nele. Isso ele vê ali o Unity chorando, que Blueguard
nunca vai pra frente, que o sonho deles era cada um dos dois, né? Ajudar a Blueguard. Degel se tornar um cavaleiro e Unity o governante de Blueguard. Mas ele chora e pede a Deus que não tem nada dá certo naquele lugar. Quando ele sente ali um cosmo e uma luz atraindo ele encontra ali aquele tridente exatamente igualzinho aconteceu com o Canon, só que o Canon era naquele Cabo Sunion, né? Aquela prisão onde o Saga prendeu ele. Encontra o tridente. No caso do Unity, era em próprio Blueguard, né? Que era a terra que estava aprisionado o Poseidon. Ele vai para aquele mesmo lugar onde o Canon foi, que estavam as escamas dos 7 generais, e a escama, a Kamui de Poseidon ali. Isso, quando ele chega naquele lugar, encontra, vê, sente o cosmo e ele é abençoado, ele é reconhecido com a escama de dragão marinho. Ele sim, ele não engana, como é o caso do Canon. Ele, Unity, é sim o próprio General Marina. Isso ele volta já totalmente mudado, tá tentando de todo modo tirar o selo da ânfora de Atena pra tentar soltar, né, Poseidon, pra ele governar a Terra. O pai dele, que é o mestre do Degel, o homem que ensinou tudo a ele, tenta impedir o Unity, tenta chegar ao que está fazendo, né? Nós aqui de Blueguard temos a missão de impedir o Poseidon, e não é você que vai conseguir. Um humano qualquer não consegue. Tem que ser no mínimo um cavaleiro de ouro pra conseguir abrir. Vocês estão entendendo já o porquê que ele atraiu o Degel pra cá? Por que ele fez? O bicho é safado, cara. Armou toda a palhaçada pra atrair o Degel. Só que aí o pai dele, sem entender por que você tá fazendo isso, nós devemos impedir, porque Poseidon é um deus maligno, ele quer apoderar a terra. O moleque não deu um furabucho no pai dele, cara. O moleque matou o pai dele a sangue frio, igualzinho o Radamantes fez com ele, né? Furou o peito do pai dele, por isso que o pai dele não tinha aparecido até aquele momento. Ele trouxe o Degel pra lá, o pai dele já estava morto há muito tempo. Ele matou o pai dele, colocou o próprio corpo da irmã no receptáculo. Vocês vão entender isso no próximo capítulo, mas entenda, foi ele quem matou o pai. O corpo da irmã que está ali, né, o recipiente que é o da irmã dele, também é culpa dele. Isso, sabendo disso, o Degel fica extremamente puto, pistola de ter sido enganado pelo amigo. Lembra, né, aqueles flashbacks dele, das promessas que fizeram. Ele acha que vai matar o Degel, controlar ele pra abrir a ânfora, mas o Degel congela todos os corais e estoura de uma vez. E fala que até que nível o Unity pôde cair, né, cara? Até você matou teu próprio pai, tá usando tua irmã pra ser receptáculo, você era meu melhor amigo. Tu de ter sido enganado, achando que o cara tava morto. Tava de luto até 2 minutos atrás, recém chorando ali a morte do cara. Não aceita e parte pra cima com ódio, acho que até com mais raiva do que quando ele partiu pra cima do Radamantes. E o próximo capítulo vai ser pancadaria pura, tá? Resumão que eu passei pra vocês aqui, foram 3 capítulos, tá, galera? Eu tentei dar uma resumida porque foi um capítulo um pouco mais longo, focado aí em descobertas e histórias. Não foi tão alucinante como foi o último, mas no próximo a luta vai acontecer, então me aguarde. Esses episódios que são mais fala-fala, vou tentar trazer resumido pra vocês, então vai ficar um videozinho um pouco mais curto mesmo, tá? Mas o próximo me aguarde que a pancadaria vai comer solta. Já começa com o Degel mandando um ataque pra cima do Unity, então o negócio vai ser bom. Obrigado aí por essa 5ª parte já da saga The Lost Canvas. Obrigado, a gente já perdi a conta de quantos comentários, quantos views a gente já bateu. Eu tenho a agradecer, já passamos aí estamos quase em 4.500 inscritos, já foram 1.500 inscritos do mês passado pra cá. Só tenho a agradecer todo mundo que tá fechando com a gente, muito obrigado mesmo. Chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreve pra dar uma moral. Me aguarde, hein, me aguarde. Tamo junto, Nerdola!